E aí galerinha, beleza? Esse é o nosso segundo vídeo sobre gases ideais. Se você domina bem o assunto, não precisa nem assistir o anterior, tá? Deixa logo o seu like, compartilha, etc. Vamos lá. Bom, eu fiz aqui um resuminho agora de características de um gás ideal. Primeira, as partículas não interagem entre si. A gente discutia num vídeo anterior que a concentração é tão baixa, a quantidade de partículas num determinado volume específico do sistema é tão baixa que elas não interagem entre si. Essa segunda OBS aqui, na verdade, chega a ser redundante a partir da primeira, mas eu fiz questão de escrever porque isso é muito importante, tá? Se as partículas estão tão distantes entre si, de forma que elas não interagem, é importante que todo mundo entenda que a gente está desprezando a existência de qualquer tipo de energia potencial. Isso é muito importante. A gente está desprezando qualquer tipo de energia potencial. No próximo vídeo, inclusive, a gente tem um grande momento relacionado a isso. Pô, se a gente está desprezando qualquer tipo de energia potencial, se eu fosse calcular a energia do sistema, qual é a energia que eu vou considerar então? É um momento importante aqui dessa sequência, tá? As possíveis colisões que as partículas sofrem serão consideradas perfeitamente elásticas. Se bem que essa OBS aqui, no futuro ela pode ser discutida, mas por enquanto vamos deixar. Eu gosto sempre de bater nessa ideia, né? Algo ideal não existe na vida real, ao pé da letra. Ideal só existe na ideia. Mas, pô, quando é que um gás real se aproxima dessas condições? Pessoas, se a gente tiver um gás a baixa pressão, tá? A gente consegue se aproximar disso daqui e em temperaturas muito altas, o gás real se aproxima do ideal, né? As colisões, por exemplo, em altíssimas temperaturas, se aproximariam de colisões perfeitamente elásticas. Essa OBS aqui também é importante. Eu já falei isso no vídeo anterior, né? Se o gás ele se comporta como ideal, ele obedece essa relação matemática que nós chamaremos inclusive de lei geral dos gases ideais, onde P é pressão, V volume, N é o número de mols, a gente não fala moles, número de mols, tá? O R é a constante dos gases ideais, e está aqui o valor dela, 8,31 joules por mol Kelvin. E esse é um detalhe importante que eu já tinha batido no vídeo anterior, a temperatura tem que estar em Kelvin. Supondo que a questão te dê em Celsius, você soma com 273, você vai ter a temperatura em Kelvin, e aí você pode usar essa equação. E aqui tem um detalhe interessante, tá pessoal? No ensino médio, nas aulas de física, a gente costuma utilizar essa equação assim. Não tem nada errado com ela, claro, né? Mas vocês vão perceber que aqui no ensino superior, a gente costuma utilizá-la de outra forma, tá? Vamos lá. Número de mols. Pô, supondo que alguém não lembre disso, tá? Eu gravei um vídeo bem rapidinho de revisão. Vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo sobre essas discussões, tá certo? Número de mols. Pessoal, eu posso calcular o número de mols pegando o número de partículas do sistema e dividindo pelo número de Avogadro. Tudo bem? Legal? Se eu fizer essa divisão, eu tenho o número de mols. Então eu fui e substituí N por Nzão sobre Na. E aí, pessoal, surge algo que vai ser muito importante aqui nessa matéria, tá? Essa razão aqui entre a constante dos gases ideais e o número de Avogadro, nós chamaremos a partir de agora com esse casinho minúsculo. Eu estou treinando o meu K minúsculo, tá? Eu tenho dificuldade de fazer um K minúsculo, e aqui nessa matéria nós teremos K maiúsculo e minúsculo, tá? Estou treinando para ficar melhor.
Esse casinho aqui nós chamaremos de constante de Boltzmann. Com base na minha explicação, ele é a constante dos gases ideais dividido pelo Na, tá? Ou seja, 8,31 Joule por mol Kelvin dividido por 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Pessoal, se eu fizer essa continha aqui, eu tenho esse número, 1,38 joules Kelvin. E aqui a gente tem várias coisas interessantes, Primeiro, uma curiosidade, né? Percebam que nós temos os mesmos algarismos do R, ó, o 8, 3 e 1, só que numa ordem diferente, já é uma curiosidade aí, já ajuda a lembrar. Mas o mais importante do que isso é isso daqui, galera. Essa unidade, ó, Joule Kelvin. Isso mostra que existe alguma relação entre energia, medida em Joule, e temperatura, medida em Kelvin. Isso é muito importante. Vocês poderiam interpretar o K como sendo um número que faz conversão entre energia e temperatura. E isso já deixa claro, inclusive, que existe alguma intimidade entre essas duas grandezas. Existe alguma relação íntima entre temperatura e energia, isso é sensacional. E no nosso próximo vídeo a gente vai buscar alguma relação matemática entre as duas, ok? Lembrando, vocês que estão determinando esses vídeos, percebam que eu tinha gravado vários vídeos e agora eu voltei para esse início porque vocês pediram. Então o like de vocês, as mensagens, os compartilhamentos vão determinando o que eu vou fazer e inclusive quais assuntos eu vou me focar. Eletromagnetismo, termodinâmica ou algum outro, ok? Até a próxima. See you later.